Eu já vou passar a ler cada horário. Aleluia. Passou Abraão por aquela terra até ao lugar que significa até ao Calvário de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu dali para a montanha e a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda em Betel, ao ocidente e ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E depois caminhou Abraão dali e seguiu ainda para a banda do sul. Amém? Louvado seja Deus. Eu vou fazer uma resumida, porque está falando sobre quando Deus apresentou-se, para Abraão. E ali Abraão escutou uma voz, sem saber quem era, e ali mandou ele deixar sua parentela. É por isso que ele é chamado o pai da fé. Largou tudo, largou seus bens, e ali foi ser nômade, do que nômade? Viver em acampamento, sem ter uma casa fixa. Sempre ele estava se mudando de local. Louvado seja Deus no Jesus. Hoje eu queria falar um pouco sobre altar. Porque depois do dilúvio, ali não teve mais altar. Teve antes, que foi ali que Caim e Abel levantaram o altar ao Senhor para ali oferecer, premissa ao Senhor. E ali sempre eles faziam o altar. Depois do dilúvio, depois de Noé, não teve mais altar. O povo começou a se corromper de novo. Esse povo aqui já não conhecia mais o Deus que fez o céu e a terra. E ali ele falou com Abraão, Abraão, deixa eu aparecer, porque eu falei uma grande nação. E ali ele estudou aquela voz e saiu da sua terra. E se você, quando eu li aqui, louvado seja Deus, vou aqui, até o cavalo, porém, estava então a cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha da banda do oriente, Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel e ao ocidente, e Ai, louvado seja Deus. O significado de Betel, o significado de Betel, louvado seja Deus, significa edificação, significa salvação. Aleluia, Deus! Betel significa casa de Deus. E você vê que ali ele ficou entre Betel e Ai. E Ai, o significado de Ai significa morte, significa lixo. Louvado seja Deus em nome de Jesus. Ele ficou entre Betel e Ai para ali edificar um altar. E ali em Ai tinha outro altar, que ali era sacrificar as coisas para outros deuses. Louvado seja. Sabemos que hoje o altar somos nosso povo. Louvado seja Deus. Ali ficou entre duas nações. Como hoje estamos falando sobre altar, aonde Abraão acampava, ele levantava um altar. Ali ele fazia uma adoração ao Senhor. O único canto que ele não fez um altar foi no Egito, aonde o povo ficou escravizado por 400 anos. Diferente do seu primo Ló, que quando ele saiu da terra, levou seu primo com ele, ou seu sobrinho, chamado Ló. E Ló não levantou o altar, porque quando ele foi passando do Gomorra, não levantou o altar. Louvado seja Deus. O que é o altar, irmão? Um local de adoração. É o seu corpo também, porque a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Louvado seja Deus. A igreja somos nós. Mas ali você tem que ter um canto de adoração, um canto ali, louvado seja Deus, aonde você deve levantar o seu altar, edificar o seu altar. Começar pelos alicerces. O que é? Uma congregação.
onde você vai se congregar, né? No vaso, para você ter um ensinamento, para você viver em união com os irmãos, para ali você tirar dúvidas, estudos, palavras, louvores. Que nem Abraão fez. Abraão foi o primeiro exemplo. Mas você viu que eu acabei de ler que ali tinha outra cidade chamada Ai, que também tinha um altar. E hoje muitos altares dentro das igrejas estão igual a Ai, lugar de morte. Qual é essa morte aí? Espiritual. As pessoas estão no altar, mas o altar está morto. Infelizmente. Eu passei hoje ali no local ali, e eu vi ali o homem dizer: pastor, né? Vem pra cá. Vem pra cá, amigo. 23 pessoas, cada um com 100 reais. Você vai, na próxima semana, você vai trazer 100 reais cada um. E Deus está pedindo. Deus está pedindo. Deus não dá pra pedindo dinheiro. Deus é irmão, Deus é rico. Ele não me tudo, não. Aí você vai trazer e eu vou apertar o senhor está pedindo uma bênção. Aí eu vou apertar a sua bênção e disse: eu estou pagando 100 reais na bênção. É cara de pau, meu irmão. Até a minha está vendo aí, Josinho? Eu disse: a bênção que eu posso ser errado. Então, irmão, não há altares quebrados, altares sujos, o altar de mentira. Porque Deus não precisa de dinheiro. Deus é o dono do ouro da prata. A sua casa precisa, a sua obra precisa. Mas você deve com amor, não ali de trocar para ganhar com Deus. Deus, vou te dar isso que tu me dá aqui. Não, irmão. Independente disso que o Deus ele vai te dar. Basta tu ser fiel. Louvado seja Deus, nome de Jesus. E se é o que é? É espontâneo. Você dá com amor à obra. Porque você sabe, agora precisa pagar água, pagar luz. Precisa comprar cadeira nova, um som novo. Se quer um instrumento, tem que ajeitar. Louvado seja Deus. Tem que virar um conforto para os irmãos, ajudar um irmão. Isso é tudo a igreja que faz. Nem é por força nem por violência, é por amor. Você faz por amor. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. E aqui, continuando, vamos ler mais um pouquinho sobre isso. O tempo está passando, vou logo resumir um pouco. Vamos ler lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Isso. 1 Reis. Eu queria muito que os irmãos lessem até o 38. Primeira Reis o quê? Oi? Primeira Reis. 1 Reis. Se achar primeiro, vem aqui, porque para você ler. 11. 18, do 30 ao 1. Eu já tinha vem aqui, no vacilo de Deus. Venha. Aleluia. Quero perguntar também, cara. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra eu fiz todas estas coisas. Respondeu-me: Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor
e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. Tá vendo aí, irmão? Louvado seja Deus. Aqui nessa época de Acabe, existia 2 altares. O povo aqui, a igreja aqui, irmão, já começou a se corromper. Já tinha o altar do Senhor, já tinha o altar de Baal. Os crentes, aqui já tinha os crentes que adoravam o Senhor no Espírito em verdade. Outros que já começavam com o encontro na igreja. Louvado seja. No 21 diz aqui, ó. E disse, ó, pessoal, no 21 diz assim, ó. Então disse Elias, se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Ele está fazendo uma pergunta. Se é o Senhor, é Deus, guia. E se é Baal, guia. Porém o povo lhe não respondeu nada. Está vendo aqui? Aqui ele já começava a exortar o povo, viu, Daniel? É tanto como ele disse: Senhor, só existiu eu, porque o povo estava tão corrompido, os crentes, que aqui ele já estava adorando 2 altares. De dia adorar o Senhor, e à noite adorar o Baal, o diabo. É muitas vezes que vê isso dentro das igrejas. Aí a pessoa está aqui dentro da igreja, está adorando o Senhor. Aí lá fora já vai adorar o altar, vai dar mau testemunho. Louvado seja Deus. Vai dar mau testemunho que não é crente. E as pessoas se escandalizam com isso, irmão. Aqui ele já estava escandalizado com o povo. E o povo aqui, irmão, o povo era tão cínico que eles não respondeu nada. Eles sabiam que estava errado, mas queriam continuar o erro. Pensou, irmão? Eles nem questionaram, eles sabiam, irmão, aqui, que eles estavam fazendo tudo errado, estão conjecturando. E eles ficaram calados, nem respondeu. E ali, eles falaram: então Elias se chegou todo ao povo e disse: até quando costumareis entre 2 pensamentos? Dentro da igreja vai atrás de sair lá fora para dar lugar ao capeta. Louvado seja Deus. Se é o Senhor, Deus que, se você é de Deus, vamos servir a Deus. Mas se é Baal, vai para lá, o bicho vai. Louvado seja Deus. Aqui o Elias não mediu palavras, né? Começando lá de onde a rainha de sua aventura, né? Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Porque aqui Elias fez um desafio para mostrar que era o verdadeiro Deus. Será Baal ou será Deus? E chamou os 450 profetas de Baal, os 450 crentes do capeta, disfarçado de crente, que ali estava pregando engodo para a nação. Ele foi provar que realmente quem é Deus. Louvado seja Deus. E ali quando os profetas de Baal já tinham oferecido holocausto aos deuses dele, porque ele teria que o holocausto, que é o animal, né? Você não o que ele fez, o propósito que ele fez, que ninguém acendesse o fogo, que o fogo caísse do céu para queimar o holocausto, ninguém acender. E ali os profetas de Baal começou a se cortar, chegando: Baal, Baal, já fogo, Baal. E Baal calado, e Baal respeita o Senhor, porque o maior estava na frente, que é o Senhor. E ele ali clamando, e nada do capeta responder. Aí eles desesperaram, né? Que ia mostrar para o povo que o Deus dele era forte. Aí começou a se rasgar, começou a fazer engodo. Isso. E ali eles se falaram que era dele, talvez o Baal Deus de você tenha dormido, talvez ele foi viajar, e eles começaram a fazer a cara deles. E nada de que sair de fogo do céu. Aí chegou a vez de Elias. E olha interessante, irmão. Então Elias disse ao todo o povo: chegai, vem cá, meus irmãos, a mim. E todo o povo veio, chegou. E ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então, irmão, o altar do Senhor estava desmantelado.
Glória a Deus! Essa palavra é um ensinamento. Você vê muitas vezes, tem gente, irmão, que quer fazer a obra de Deus, mas todo mundo está lá. Essa passagem precisa ser visível para nós. Se eu vou fazer a obra do Senhor, eu tenho que estar com o altar consertado. Eu tenho que estar seguindo as pessoas, aqueles que conhecem a palavra. Por que eu não fazia culto campal? Porque eu não estava conseguindo jejuar. Não era porque o altar estava quebrado, mas eu sabia que faltava algo na minha vida, que eu não podia ali se expor às falas de demônios, os espíritos, sem estar jejuando, sem estar me consagrando, que eu ia levar só a pé do capeta. E o capeta ia me dar a surra, ia vir com força contra a minha família, contra a minha vida. Então eu tinha que me consertar nessa área. Não é que eu estava errado assim, mas se eu for enfrentar um inimigo, eu tenho que estar preparado. E hoje em dia eu vejo muita gente fazendo a obra sem preparo, irmão. Aí vai só apoiar o inimigo, vai vergonhar o evangelho. Aí quando a fé vai dizer que Jesus sabe que Deus fez aquilo e aquilo na vida dele, fazendo a obra, quando a fé vai achar um bar bebendo, dando um mau exemplo. Mas por quê, irmão? Porque não preparou o altar, não consertou o seu altar. Aqui Elias, né, nessa atitude dele, ele deu um exemplo para mim e para você. Que tudo que você for fazer, irmão, para Deus, as pessoas pensam. Se você vai fazer algo para Deus, o que você vai fazer? Deus não seca, não, irmão. Deus não seca não. Mas você fala para Deus, ele não quer não. Porque ele não quer engodo não, não quer que não tenha nada na vida dele não. Louvado seja Deus em nome de Jesus. Tem coisas que você vai fazer para Deus, mas Deus não quer que você faça. Por quê? Porque o altar está quebrado. O altar não está preparado. Aí você vai dizer, Jesus salvou minha vida. Jesus fazia, eu queria dar testemunho. Aí quando ela fala, aquela vergonha porque a pessoa pregou para ele, aí veio a situação do irmão. O altar todo quebrado. Louvado seja Deus também, Jesus. Então tudo que você for fazer, irmão, na obra do Senhor, para Deus, primeiro consertar o altar. Primeiro ver aonde está quebrado. Ver onde está rachado. A primeira coisa que Elias fez, chegou lá, todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Louvado seja Deus em Jesus. E Elias tomou as 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor e dizendo: Israel será o teu nome. E como aquelas pedras edificou ali o altar, em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. E então armou a lenha e edificou o bezerro em pedaço e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água quando cântaro e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei segunda vez. E aí fizeram a segunda vez. E disse ainda: fazei a terceira vez. E fizeram a terceira vez. Vou parar aqui um pouquinho. Você viu aí uma situação? Será, irmão, se você acender um fósforo molhado, ele vai pegar fogo? Não vai, né, irmão? Será que você, né? Você vai acender aqui uma fogueira aqui, mas ela está debaixo dela, ela vai pegar fogo? Não vai. Louvado seja Deus. O que é isso? Qual é o sinal que o Senhor quer trazer para nós hoje aqui sobre isso? Louvado seja Deus. Você viu que ali ele ia mostrar uma manifestação da parte de Deus. Ele ia mostrar que Deus estava operando naquele lugar. E ele pensou: não, isso vai ser muito fácil. A lenha está bem prontinha, sequinha, né? Vai ser fácil de acender. O que foi que ele fez? Trouxe impedimento. Ele quis impedir do fogo pegar. E correu água em cima do altar. Aí ele: não, vou dar mais aí, vou ter mais água. Aí, mais água.
Louvado seja Deus. E quando ali desceu o fogo do céu, toda aquela madeira foi pegada a fogo. Até a árvore que estava no rego foi lambida, consumida. O que é que eu quero trazer para vocês, irmão, hoje? Irmão, hoje, no começo da minha fé, né? Às vezes eu ia olhar na pessoa, porque eu vi os outros fazer, eu não entendi a palavra, você tem que conhecer a palavra, preparar o altar. Às vezes a pessoa estava com a mão cruzada, né? Já viu isso aí, velho? Aí descruza as mãos. Aí descruza a mão da pessoa. Eu fazia isso também, né? Não sou hipócrita, né, irmão? Quer dizer que eu não fazia. Aí a pessoa estava com os pés cruzados, descruza os pés. Meu irmão, será que Israel pediu o poder de Deus? Quer dizer, operar? Isso é misticismo, isso é superstição. E a igreja está cheia disso. Louvado seja Deus. A mão está fechada, abre a mão. Abre a mão. Isso é misticismo, isso é coisa de macumba. Meu irmão, nada impede o poder de Deus. Aleluia! Não tem nada, irmão. Não tem nada no céu e na terra. Porque Deus, irmão, é maior em tudo que Ele já fez. Tudo, irmão. Até o maior querubim do céu, o maior anjo, o mais poderoso anjo, para Deus não fosse um germe. Que é o maior. Deus! Louvado seja Deus. E como é que o mão cruzado, irmão? Vai pedir expulsar o demônio, meu irmão. Louvado seja Deus. Como é que eu fui para o Senhor me disse que deu na palavra, irmão? Louvado seja Deus. Isso é coisa conhecer da palavra. E pior, meu, que as pessoas vão aprendendo isso aí, meu. Eu aprendi isso aí. E eu comecei a mudar esses encontros também. Eu comecei a quebrar o altar do Senhor. Foi o altar tudo quebrado. Mas foi conhecimento da palavra, né? Louvado seja Deus. Primeiro estava no canto lá, aí tinha uma pessoa manifestada com um demônio. Aí o demônio sai, não, vamos tirar ele daqui porque tem um pessoal que tem um pensamento negativo. Como é que o meu pensamento vai impedir o poder de Deus, irmão? Como é que pode um negócio desse? Que Deus é esse que nós serve? Que há um impedimento? Aí quando eu li essa palavra, irmão, não tem nada que impeça o poder de Deus. Não tem demônio, irmão. Se é Deus que está operando, Ele vai operar, Ele vai trabalhar. Então não é Deus. Louvado seja Deus. Quando Deus vai entrar na batalha, na peleia de Deus, o demônio sai da frente. Isso. Louvado seja Deus em nome de Jesus. Ele se levanta, então o demônio sai da frente. Ninguém consegue, irmão, pedir o poder de Deus, né? Louvado seja Deus. E encheu de água, né? Que eu já acabei de ler. De maneira que a água corria do altar e ainda até o rego. E chegou a água. E sucedeu que, pois, oferecendo-se ofertas esmanjadas, o profeta Elias chegou e disse: O Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou o teu servo, que conforme a sua palavra fiz todas as coisas. Louvado seja. E respondeu o Senhor para que este povo conheça que o Senhor és Deus e que tu fizeste tornar ao seu coração para trás. E então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Louvado seja Deus, não vou encerrar. Louvado seja Deus. Então, irmão, não existe isso. Se o demônio quer sair, louvado seja Deus, ou a pessoa está na carne, ou a pessoa não está preparada para estar expulsando aquele demônio. Louvado seja Deus em nome de Jesus. Você tem que estar preparado. Ainda tem gente que diz assim, né? Que o demônio não saiu porque é muito. Louvado seja Deus. O sol não saía. Não, mas tem legiões, né? Tem legiões também. Louvado seja Deus, tem legiões, porque quando os discípulos foram ali expulsar um demônio, né? E eles não conseguiram expulsar esse demônio. Era eles orando e o bicho saía e tudo mais. E ali não conseguiram, eles chamaram Jesus. Aí Jesus disse, né? Saber que esse demônio só sai, é uma caixa de demônio. O que é caixa? Legiões. Só sai com jejum e oração. Quer dizer, tem que estar preparado. Louvado seja. Mas como Jesus, né? É Deus, cara, tem que sair. Mas ele deu show ensinamento. Louvado seja. Realmente, isso aí está na palavra. O que está na palavra, eu creio. Na
Louvado seja Deus, mas ele falou sobre o jejum, né? Aqui nessa passagem, Jesus disse que essa caixa, o que é caixa? É falanges, é legiões de demônios. Os historiadores falam que uma legião de demônios são 6 mil demônios, é muito capeta, né? É muito capeta. Uma legião de demônios, 6 mil demônios. É muito capeta. Então o cara tem que estar preparado. Louvado seja Deus em nome de Jesus. E vou encerrar. Para encerrar, vamos lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Os irmãos que acharam para ler aí, qual vai encerrar? 2 Coríntios 4. Eu achei. É por isso, irmão, que tudo que a gente vai fazer tem que ter o respaldo bíblico. É por isso que Paulo, quando ele foi preso, a primeira coisa que ele disse, traz a capa e os livros. Quer dizer, porque tem situações, irmão, na vida do... Opa, tudo bom? Qualquer dia vem nos visitar em nome de Jesus. É de domingo, dia de terça, viu? Quarta e sexta. Eu vou qualquer dia visitar, viu? É de domingo, quarta e sexta. Glória a Deus. Com a campanha, pela família. Sexta-feira com a campanha pela família, do missionário Daniel. Viu? Tá certo. Louvado seja Deus. Paulo, não, tem coisa que Deus não vai te revelar, não, irmão. Você tem que ler essa escritura. Porque a Bíblia que não conhece a escritura e não muda de Deus. Quando Paulo foi preso, ele disse, traz a capa e os livros. Porque Paulo queria saber, né, coisas que estavam acontecendo com ele e ele não tinha a resposta de Deus. Por quê? Porque outras pessoas tinham passado, ele foi atrás de conhecimento. Louvado seja Deus de Jesus. É por isso que tudo que a gente faz dentro da igreja tem que ter respaldo bíblico. Eu só acredito que é respaldo bíblico. Não, meu pensar, isso aí não está fora. É o seu pensar está fora. Não, é assim porque não, está errado. Tem que ter respaldo bíblico. Alguém tem que ter passado por aqui, na palavra. Porque nossa base é o quê? As escrituras. Tudo que a gente for fazer tem que ter base bíblica. Louvado seja Deus de Jesus. Uma vez uma pessoa me perguntava, viu, Daniel? Se Deus batizava no Espírito Santo, viu, Monaquinho? Se batizava no Espírito Santo, se a pessoa não fosse batizada nas águas, ele batiza? Batiza. Batiza, né? Se ele for batizado nas águas, né? Louvado seja Deus. Qual é o respaldo bíblico que você traz para essa sua confirmação? Eu não trago respaldo bíblico, não. Eu sou batizado, eu não sou batizado nas águas. Louvado seja Deus. O Espírito Santo, né? Mas tu tem um respaldo bíblico dentro da palavra para confirmar o que eles vão estar falando? Não. Tu você tem, Daniel? Eu tenho buscado encontrar, eu tenho, mas encontrado ainda. Tu tem, Daniel? O respaldo bíblico? Confirmando que Deus batiza no Espírito Santo antes de você ser batizado nas águas? Não, eu sei, mas eu quero saber se você tem algum respaldo bíblico de uma pessoa que foi batizada antes, sem ser batizada nas águas. Cornélio. Pois é, Cornélio era um homem bom, bondoso, né? E ele foi batizado no Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. O primeiro ele recebeu o batismo do Espírito Santo. Quer dizer, o respaldo bíblico, né? Louvado seja Deus. Foi o único, né? Aí depois que ele foi batizado no Espírito, depois que ele foi batizado nas águas, então Deus batiza. Quer dizer, eu só acredito assim, se tiver um respaldo bíblico. Louvado seja, vamos encerrar, viu? Para encerrar, louvado seja Deus 4:4 E nos quais, ó Deus, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não a nós pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, Jesus, Senhor. E nós mesmos somos vosso servo por amor de Jesus. Louvado seja Deus. Aqui a palavra de Deus fala que o Deus desse século chegou ao entendimento dos homens, né? A gente sabemos que isso é os ímpios, né? Louvado seja Deus. Mas sabemos que os ímpios praticamente estão perdidos, porque eles não aceitaram Jesus. Mas na época nós vivemos, chegou ao entendimento dos crentes. Porque muitas vezes você prega para ele, morre da palavra, mas ele não aceita. É o que ele está pensando. A pessoa, quer dizer, o capeta está cegando porque tem mais dos crentes, mais dos ímpios, mas não. O cara fazendo tudo ao contrário da Bíblia. Se é morte está ele fica de resposta para fazer, continuar no erro, mas ele não aceita aquilo.
Aí quando você beija, ele diz, irmão, não me julgue não. Não me julgue não. Quem é você para me julgar? Entendeu? Ainda uso da A palavra. palavra. Mas ó, sabe, né? Se tu me julgar, tu mesmo pensa que tu será julgado. Isso, você entendeu, né? Mas não quer deixar, entendeu? Ele tá tão cego que viu, Daniel? Ele tá tão cego que aquilo não é cego. E a Bíblia diz, ó, maldito é o cego que não quer ver, meu. Quem é o cego que não quer ver? O cara nasceu cego que quer ver. Mas hoje, irmão, hoje tem muito crente que não quer ver, quer continuar cego. É assim acabou-se. Amém? Vamos encerrar. Palma para Jesus. Jesus é lindo. Vamos ficar de pé para encerrar o trabalho. Aleluia. Glória a Deus! O André, Pedro, qual foi o ensinamento hoje a palavra? Sobre o quê? Está perguntando. Está perguntando. Não, eu. Cadê o André? André, sobre o que, André? A palavra hoje. Hoje a palavra sobre o quê? Qual assim falar da doutrina hoje? O tema? O tema da doutrina? Tá ligado, não tá no hospital. Qual foi, Kevin? Ixi, qual foi? Qual foi? Não tá ligado o culto. Puxando dois pensamentos. Igual o povo lá de Jacaré. Ei, qual foi? Hã? Não foi isso não. O tema da doutrina. Da doutrina. Ô, da doutrina. Pergunta o seu Zé. Seu Zé, vai. Ele falou. Eu não vou, meu filho. Eu não deixo falar. Qual foi, Caqueiro? Dois altares. Sobre altar, irmão. Louvado seja Deus. Você tá, seu otário. Eu disse que não foi, mas não tá ligado, irmão. Não tá ligado. Não tá com o pensamento aqui, a pessoa tá com o pensamento. O pensamento tá fora, não tá ligado na doutrina. Quer dizer, entrou vazio e saiu vazio. A palavra. Saiu vazio, porque não entendeu nada, não colheu nada. Não se alimentou na verdade, Zaqueu? Zaqueu estava ligado. O Molinho era ligado, a Raia ligado. A saudação foi sobre o quê? Investigação da carne, que é nós ficar Isso, pois é, bem, ó. O senhor vai te usar o Daniel, já, para vocês ficarem em casa. Pode ligar, não Jesus. Vamos orar. Senhor, Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, para esse doutrina, ensinamentos sobre altares, para que nós podemos, Senhor, na tua obra, não fazer a obra de qualquer jeito, louvado seja Deus, mas preparar o altar, Senhor. Que nele fez, ajeitar o altar quebrado, ele não está rachado, o nível está sujo ali, louvado seja, fazer um reparo, louvado seja Deus. Que o altar somos nós, é nossa vida espiritual, é nossa comunhão contigo, Senhor, louvado seja Deus. Glória a Deus! Eu peço, Senhor, interpretar o Evangelho, para que nós sejamos vitoriosos, Senhor, louvado seja Deus, no mundo espiritual, para que os demônios, falam de demônios, venham nos respeitar, porque o demônio sabe, o diabo sabe, louvado seja aquele que está com o altar consertado e está com o altar desmantelado. Louvado seja então, Senhor, obrigado por tudo maravilhoso, obrigado pela vida dos irmãos Zaqueu, do irmão Daniel, todos que estão aqui compareceram essa oração e esse culto de doutrina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a momento, irmão. E a bênção dos pais, o amor de Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, que amém? Amém. Palmas para Jesus, e Jesus é Cristo.